Olá, estamos aqui para mais um podcast do CRM do Espírito Santo. Dessa vez, nós vamos falar sobre os desafios de ser médico no interior do estado. Eu trouxe aqui alguns dados. Na Grande Vitória, nós temos mais de 9.900 médicos inscritos, que dá uma média de 5,3 médicos por 1.000 habitantes. No interior, nós temos mais de 5.100 médicos inscritos, que são 2,6 médicos por 1.000 habitantes. Então, não faltam médicos aqui no estado, não é verdade? Mas olha que interessante, 35 municípios capixabas não chegam nem a ter um médico por 1.000 habitantes. Tem município que não tem nenhum médico registrado. Nesse município não tem unidade de saúde pública ou privada. 6 municípios têm 0,1 médicos por 1.000 habitantes e 19 municípios têm 0,5 médicos por 1.000 habitantes. E aí, o que vai fazer o médico decidir trabalhar no interior? Nós estamos aqui com a doutora Elane, delegada do CRM lá na seccional de Cachoeira de Itapemirim. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, tudo bem. Estamos também com o doutor Heitor, que é delegado lá de Colatina. Vamos falar dos desafios no norte e no sul do estado. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Eu que agradeço. E aí, vamos com esse podcast agora nós vamos dividir em duas partes, né? Nós vamos falar de como está agora e vai ter depois uma segunda parte para falar dos desafios para o futuro. Mas falando como que está agora, como que é ser médico no interior? Vale a pena o médico querer sair aqui da capital, da Grande Vitória e trabalhar no interior? Olha, a minha decisão de ficar no interior foi baseada na família. A minha família é toda de lá, então eu saí, vim fazer faculdade em Vitória, depois fui para São Paulo e acabei retornando. Minha opção de retornar para o interior foi basicamente por conta da família. Eu queria permanecer junto com a minha família. Foram muitos desafios no início. Hoje a gente tem uma estrutura, há 23 anos já, 24 anos que eu retornei, mas foram muitos desafios para abrir mesmo caminho em algumas... Porque o médico do interior, ele enfrenta, às vezes, a dificuldade estrutural. Né? O conhecimento ele tem, mas é preciso ter estruturas que permite ele exercer a medicina com qualidade, podendo ofertar para o paciente tudo que tem na capital. Né? Então, sempre foi essa busca. Sempre é essa busca, é ofertar o melhor para o paciente. Então, o grande desafio é a estrutura e que, ao longo de alguns anos, a gente foi ajudando, correndo atrás, né, junto com as equipes que trabalham juntos, para poder se conseguir melhorar isso. Então, eu acho que esse é um grande desafio. E Cachoeiro nem é tão pequeno assim, né? E Cachoeiro não é pequeno, tem uma estrutura muito... Terra do nosso rei, né? Tem uma estrutura já muito bem organizada, estabelecida, mas não sempre foi assim, né? Para muitas coisas tiveram dificuldades que ao longo dessas 2 décadas e meia que eu passei lá, a gente e doutor Heitor também ver, né? Doutor Heitor também voltou por causa da família ou você foi na cara e na coragem para Colatina? Foi pela família também. Assim, inicialmente eu formei aqui na UFES no final de 2008, em dezembro de 2008. E aí depois fui para o Exército, servi ao Exército no Rio de Janeiro. Obrigado, não voluntário, mas foi uma experiência boa. Residência em São Paulo. Mas quando eu fui para São Paulo e quando eu estudava aqui na UFES, eu já tinha uma definição muito clara, assim, que era voltar para Colatina. Muito por conta da minha família, filho único, querendo ficar perto dos meus pais. Mas eu via já em Colatina um potencial. Tinha grandes referências médicas lá que eu olhava, que desde o meu pediatra até o ginecologista da minha mãe, o fundador de um grande hospital lá em Colatina. Já enquanto eu estava na faculdade aqui na UFES, já estava abrindo a faculdade de medicina do Unesc lá em Colatina. Então eu falei, opa, é uma cidade que já tinha uma vocação, era a primeira faculdade de medicina do interior do estado, estava já em funcionamento quando eu estava para formar. Então eu falei, lá é uma oportunidade de ficar perto da minha família, de ter uma oportunidade de emprego numa cidade que talvez não tenha aquela agitação da cidade grande, eu posso exercer a medicina com mais leveza. Vocês falando isso agora, eu pensei que eu fui fazer minha residência em São Paulo também, né? Eu fui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mas eu também voltei para casa. Então, acho que a gente já pode começar a ver, pelo menos assim, que
parte das pessoas acabam voltando para o seu local afetivo, né? Onde está sua família, onde estão suas raízes. Vocês percebem que os médicos que estão lá, na maioria dos que decidiram ir para o interior, são pessoas que têm algum vínculo com a cidade? Então, vou falar dos meus colegas da minha época, muitos foram e não voltaram, porque depende muito do que o profissional tem como expectativa. Eu tinha como expectativa ficar perto da minha família, então eu quis procurar alguma coisa que não tivesse na região e que pudesse agregar para ter, né, conseguir chegar e me estabelecer. Mas tinha alguns colegas que tinham outras expectativas que não existiam, não tinha muito campo ali, que precisava de centros maiores, estruturas maiores. Então, da minha época, muitos foram para São Paulo, para Rio, e foram embora. Você também formou no século passado, né? Igual a mim. Sim, 97. Eu formei em 98, então eu entendo como nós somos da mesma época, assim. O doutor Heitor falou que foi agora 2008, né? Já é uma geração um pouquinho diferente da nossa. Mas também não tão recente, né? Já são aí seus 17 anos já também, né? Em Colatina, assim, eu acho que inicialmente muitas pessoas que voltavam muito pela questão familiar, de fato. Eu acho assim, olhava, minha família que tá lá, deixou uma namorada, porque a questão que é filho único e tal. Ou porque casou com alguém de lá. Porque casou com alguém, isso aí. Mas o que eu vi da minha geração, quando eu voltei da residência em 2013 para 2014, quando eu voltei eu já enxerguei uma cidade que estava mais bem estruturada do ponto de vista médico, que começou a colocar protocolos de tratamento que eram só vistos na Grande Vitória. Então hoje eu tenho colegas profissionais lá que fizeram um caminho contrário, que saíram de Vitória sem nenhuma família em Colatina e foram lá pela oportunidade. Isso é importante. Porque, assim, cardiologista, por exemplo, a gente sabe que é uma especialidade que tem uma demanda grande, mas tem muitos profissionais. Na Grande Vitória tem bastante. 5,3 médicos por 1.000 habitantes. Tem gente saindo pelo ladrão, né? Assim, se a gente pode falar. Justamente. Assim, eu vou para um lugar que precisa de mim. E aí lá, abrindo hospitais de grande porte e a faculdade de medicina, muitos colegas viram ali uma oportunidade. E foram. Então, eu tenho colegas que são professores. de Minas. Assim, são professores, são médicos nesses grandes hospitais, mas que vieram de Minas. Tenho colega que veio do Paraná, que veio parar em Colatina, porque enxergou ali uma oportunidade. Então, hoje que eu vejo os problemas que antigamente muitos, e de fato existiam do interior do Espírito Santo, não fazer um tratamento diferenciado em ponta, exercício de ponta, tudo, hoje faz e está atraindo, sim, outros colegas. Em Cachoeira a gente tem o deputado estadual, doutor Bruno, ele fala que o sonho dele é transformar Cachoeiro na Barretos aqui do Espírito Santo, né? Transformar o polo de tratamento oncológico. Sim. Então você vê lá em São Paulo, Barretos é uma cidade do interior e é referência para o tratamento oncológico, e a gente já vê esse movimento em Cachoeiro, né? Sim, o hospital. Que hoje em dia tem gente que sai do Espírito Santo para ir para o interior. Sim, eu já tive paciente de Vila Velha que tratou com a gente em Cachoeiro, paciente de Nova Venécia que tratou comigo, porque na época faltava vaga. Isso, né? Então, Cachoeira absorve muita gente, paciente do sul da Bahia, que não faz só para Colatina, também já foi para Cachoeiro. Então, e isso que eu falei, não tinha muita estrutura, e essa estrutura veio crescendo e melhorando ao longo com a chegada dos dos novos médicos, né? E essa estrutura permitiu vir outras especialidades, né? E consegue fazer... É difícil saber quem veio primeiro, né? Se os novos médicos trouxeram a estrutura ou se a estrutura atraiu novos médicos. É o ovo ou a galinha, né? Acho que é um ciclo, né? Um retroalimenta o outro. Você tendo uma estrutura, você atrai novos profissionais. A chegada de novos profissionais propicia melhores serviços, outras oportunidades de serviços específicos. E aí, doutor Heitor chegou a comentar sobre a faculdade de Colatina, né? Cachoeiro também tem uma faculdade. Cachoeiro tem uma faculdade. Vai abrir formou a primeira turma. Formou agora, então tem 6 anos que formou a primeira turma. E ter a faculdade, vocês acham que o médico que faz a faculdade em Colatina tende a querer voltar, em Colatina ou em Cachoeiro, tende a querer voltar para o interior ou trabalhar nas regiões mais próximas, nas cidades menores? Eu acho que, de uma certa forma, com certeza vai ter um influxo maior de médicos chegando, formados ali naquela região, mas também vai depender de onde ele vem, da localidade, se tem alguma coisa
de objetivo individual. Por exemplo, eu não fiquei em São Paulo porque eu não gostava daquele trânsito, aquilo me trazia muitos transtornos. Para mim, perder horas de vida presa num trânsito para dar 10 quilômetros, 1 hora, 2 horas para andar 10 quilômetros. Isso era muito Mas também não quis ficar em Vitória. Você preferiu voltar. Mas era um outro tempo. Vitória, na época de estudante, não era assim tão agradável. Eram muitas dificuldades, né? E Cachoeiro tinha todo o aconchego da família, dos amigos, onde você cresceu, né? Então, sempre foi um atrativo muito grande. E a faculdade... Mas o trânsito de São Paulo me expulsou de lá. Mas a faculdade, você tem percebido que as pessoas estão querendo ficar mais, assim, vão para lá fazer faculdade e querem continuar lá. Olha, a turma que for, acredito que sim, porque agora eles acabaram de se formar, né? Estão fazendo residência, e aí eu acredito que... Mas em Colatina aconteceu isso. Colatina já tem mais tempo que tem faculdade. Colatina, a primeira turma formou no final de 2010, então já tem 15 anos. Realmente houve um boom lá no crescimento de médicos em Colatina. Agora, uma coisa que tem me chamado muita atenção é que os médicos que estão formando em Colatina estão querendo ficar, os que não voltam para a sua cidade de origem, mas estão querendo ficar em Colatina. E aí as cidades menores em volta, eles vão dar plantão numa PA, mas volta para Colatina, quer fazer um consultório em Colatina. Eles vão trabalhar numa unidade de saúde, mas não estão morando nas cidades menores. Isso daí eu até consigo entender um pouco, porque assim, para você querer ficar na cidade melhor, não só a estrutura de trabalho, você também tem que ter uma estrutura para toda a família, você tem que ter estrutura de lazer, né? Não é só trabalho. Morar de lazer, escola, né? Escola para os filhos, né? Tem que por ter, isso então. que aí, então, essa questão da interiorização passa muito por uma questão social também, né? Não só a questão técnica, assim, mas é o que você está falando, né, Carol? É de a cidade também poder ofertar uma estrutura para a pessoa, Heitor, não para o médico Heitor apenas. Então, assim, eu posso levar minha família para morar em uma cidade com 20 mil habitantes. A questão não é o número de habitantes, mas ali vai ter uma condição para educar um filho, para eu poder ter um momento de descanso. Para exercer a medicina. E principalmente para exercer. Assim, a gente precisa, às vezes, de um laboratório de apoio, de um exame de imagem de apoio. E uma coisa que me preocupa muito, assim, na época que a gente formou, eu via mais, assim... Recém-formado, toda a turma tinha alguém que morria no acidente de trânsito porque ficava se deslocando. Na minha turma também teve. No primeiro ano, morria pelo menos uma pessoa da turma, assim. Então, quando o médico, mesmo o do interior, precisa se deslocar para ir para outra cidade, a gente precisa de uma infraestrutura básica de transporte, né? De que as rodovias precisam... De estrada. E até pouco tempo atrás, não era incomum falar que investimento da saúde em cidade do interior era comprar ambulância. Isso foi um jargão muito que a gente ouvia muito. E outra coisa é a cidade do interior valorizar o médico, né? Mas você não acha que valoriza mais do que a capital? Não, algumas... Não. O médico ter segurança. Porque o que a gente estava conversando antes, eu cheguei a tomar calote numa prefeitura. Então, o médico, às vezes, ele vai para o interior, se ele vai ter um contrato com uma prefeitura ou para onde ele vai ficar, e chega ali, depois de um tempo, o contrato dele é rescindido. Qual a segurança que ele tem para ele continuar trabalhando? Então, se a cidade for muito pequena, às vezes não tem uma estrutura para ele ter segurança de outros, precisa ter vários empregos, né? E aí ele não consegue se estabelecer. E acho que isso é um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que tem cidades que têm muitos médicos, a gente sabe que tem cidades que não tem ninguém e continua, e essa carência existe. E existe uma carência muito grande em algumas especialidades chaves, né? Neuropediatria é o que a gente ouve, é uma dificuldade, psiquiatria eu vejo que tem chegado mais profissionais, mas ainda algumas especialidades pediátricas também, oncopediatria e pneumopediatria. Ainda ficam as cadeiras básicas, assim, ginecologia, clínica médica, pediatria, cirurgia, tem. O que faltam são mais as especialidades. Tem algumas especialidades que ainda tem bastante falta. E a gente vê outras que realmente, igual você citou, cardiologia, que tem, eu acho que sempre foi, né? Sempre foi uma especialidade que tinha uma procura muito grande. Na época que a gente formou, a metade era
Tinha uma grande ginecologia e pediatria. Ou pediatria. Era assim, levava metade da turma de ginecologia e pediatria. E acho que isso passou fases, né? Então, teve uma época que voltar para Cachoeiro como ginecologista não era muito fácil. Depois, teve uma época que não tinha, nossa, não consigo marcar consulta com o ginecologista, sumiram os ginecologistas. E aí, depois teve uma época que sumiram os pediatras. Então, e agora não, aí você vê, então isso é sazonal. Você tem essa oferta, eu posso falar de vídeo mais tempo, mas e o que eu observo hoje é que algumas especialidades pediátricas no interior, então, também tem uma dificuldade muito grande. Alergistas não tem muito. Você comentou sobre a valorização. Na hora que você falou isso, eu pensei num outro ponto, mas eu vou deixar o outro ponto para pergunta para o doutor Heitor. Mas que também tem isso, né? Hoje em dia, a gente tem uma carência de pediatra, porque a unidade de saúde, ele contrata um médico recém-formado para trabalhar como pediatra, e muitas vezes esse médico que começa a trabalhar lá, começa a pegar a mão do atendimento, o sonho dele é fazer a residência. Sim. O sonho dele muitas vezes é sair de lá. Então, você acaba tendo uma dificuldade de fixar o médico no interior. Sim. Né? E sobre valorização, doutor Heitor, é porque como você trabalha com geriatria e cuidado paliativo, eu pensei o seguinte, o paciente valoriza mais o médico do interior do que o médico da capital. Porque não é incomum a gente falar assim, mas quem é seu médico na capital? E ele não sabe o nome. E no interior ele sabe. Sim. No interior ele conhece o médico, ele sabe onde o médico mora, conhece a família do médico, né? Isso aí. Esse é um dos pontos do interior que acaba sendo uma vantagem também. Você torna-se a referência para aquele paciente. Então, muitas vezes ele vai em você não é especialista daquela área, mas ele quer ouvir de você a opinião. Doutor, meu dedo aqui da mão, ele não está dobrando direito. Eu queria que você olhasse, porque você é o médico que eu confio. Eu falo, olha, mas tem um colega especialista em mão que pode olhar. Não, doutor, mas você é aquele médico que me deu a primeira atenção, que deu o primeiro cuidado. E tem muito isso no interior. Ou você cuida dos pais e aí ele tem você como referência. Então, e ali você... É bom que ganha um bolo também, ganha ovo de chocolate. O que vocês ganharam de presente mais inusitado, assim? De inusitado... eu já ganhei vários guarda-chuvas da minha paciente, que ela me levou uma caixa porque tinha um dia que eu cheguei molhado de transferência assim, de hospital para consultório, aí esquece guarda-chuva, fala assim, nossa, não tem guarda-chuva no carro. Mulheres talvez tenham mais, andem com sombrinhas, não? Talvez as outras. Eu assim, guarda-chuva, aí começou, chocolatina quase não chove, né, só calor e tal. Aí falei, saí do hospital, deixei o carro longe do consultório, cheguei molhado para atendê-la. Doutor, você tá sem guarda-chuva? Eu falei, não tenho, tinha que ter um no carro e um aqui. Aí pronto, ganhei uma caixa de guarda-chuvas, assim, para poder não me molhar. Doutora Elane, com mais tempo, possivelmente tem mais histórias de presentes. Histórias de presentes são variadas. Inusitados eu não vou me recordar assim, mas a gente ganha muito presente do agro, né? Mel, abacaxi. Ai, adoro. E banana. Ovo. Queijos. E então, assim, pitaia, ganhando muita pitaia agora, assim. Morango, o doutor tá estragando pitaia. Morango, bombom de morango. Ai, meu Deus, atrapalha a minha dieta. Vocês não acham que o paciente do interior, ele se sente mais bem cuidado porque o médico decidiu ficar lá? Não existe uma assim, nossa, que bom que eu tenho alguém para me atender aqui, Carol, porque eu não preciso me deslocar? Eu penso que isso, não sei se isso é questão de ser do interior mas eu penso que talvez seja uma forma do fluxo do serviço. Porque, veja bem, principalmente falando em linha hospitalar, o que às vezes a gente vê que houve às vezes você tem uma rotina que cada um passa num dia... Cada um faz uma visita no dia, sabe o nome do médico. Não cabe o vínculo. E enquanto você tem no serviço que o médico passa todo dia, e ele vai olhar você depois no ambulatório, faz o segmento, isso cria um vínculo. Agora, se cada dia o paciente está internado, cada dia um passa uma visita, no outro dia é o outro que vem e passa a visita. Sem que seja uma equipe assim, que se conversa, né? E que o paciente... Então, isso eu acho que acaba atrapalhando, quebrando. Mas, tanto numa cidade maior quanto no interior, quando você tem um vínculo que o paciente vem sempre com você, que você fidelizou o tratamento, tanto o paciente aceitou
né, que ser tratado por você, porque também tem que ser dos dois lados. Você o médico está comprometido em tratar o paciente, mas o paciente também tem que entender que tem o que adoece ele tem que abrir mão, o que adoece e aceitar o tratamento, né, e absorver. Então, isso acaba, quanto esse vínculo, não faz diferença se é do interior ou se é da cidade grande, mas no interior a gente percebe uma proximidade maior. Eu acho que pela falta do especialista, ele enxerga o médico como aquele que vai cuidar de tudo. Isso aí, eu concordo. Acho que ele acaba virando um médico da família. Sim. Né? Isso. Não é assim, essa a especialidade, mas ele acaba vendo... talvez não tanto. Colatina e Cachoeiro acabam já sendo polos, né? Grandes maiores, cidades, né? São cidades grandes. Não dá pra falar que é interior. Pois já acabou, já tá muito mais próximo de Vitória do que aquele aspecto interiorano. Eu fui dar uma aula em Colatina no PEC, eles reformaram é Orla que eu posso falar, né? A Avenida Nossa, mas tá lindo ali. Dá vontade de falar assim, deixa eu parar e jantar, vou nada de dar aula, tá? Parece muito agradável aquele local. Então, ela já Cachoeiro eu me perco, não adianta. E nas cidades menores... Tem muita coisinha pequenininha. Cachoeiro é mais difícil que Colatina mesmo. Agora, as cidades mais interioranas ainda, elas têm esse vínculo médico-paciente, eu acho mais fortalecido ainda, que é o médico que é o que faz tudo para aquele paciente. Então, tá ali numa cidade de 10 mil habitantes, é o médico da unidade que vai conhecer a cidade toda. Então, ali o vínculo é muito maior. E é isso que é bom ao mesmo tempo. É ruim porque o médico talvez tenha falta da estrutura, que isso a gente bate muito nisso, é importante. Mas em termos de conhecer o paciente, que às vezes a gente perdeu na grande cidade, a gente está separando o corpo em partes, né? E isso não é possível. Ali ele conhece o paciente como ele é, que é uma pessoa inteira. Isso tem essa vantagem do interior. A gente está terminando esse primeiro episódio, falei que ia passar rápido, né? Eu queria que vocês deixassem nesse primeiro episódio uma mensagem para os médicos que estão atuando no interior. Que mensagem que vocês gostariam de deixar para o médico que está lá no momento trabalhando? Vou começar pelas mulheres. Lógico, doutora Elane. Que assim, o papel é muito importante, o papel deles é muito importante. Eles estão lá na ponta, né? Estão levando, eles têm realmente exercendo a arte de cuidar, a preocupação mesmo de estar ali. E que acho que tem que pedir ajuda, assim. Se tem algo que eles não conseguem, tem que buscar melhorias junto ao serviço onde para onde ele presta serviço, no consultório. E hoje com a internet, né, com o conhecimento tá aqui na ponta do dedo, o paciente já sabe, já chega para discutir os Você casos. pode assistir a aula eu tenho acesso às aulas dos meus colegas da Escola Paulista, do Einstein. Então dá para ficar confortável no interior, né? E tem muito lugar, tem muita cidadezinha que precisando de adotar um médico. Tem muito médico precisando, muita cidadezinha querendo que o médico adote, né? Para poder fornecer. Vamos começar a campanha, né? Da cidade adote seu médico. Eu vi até uma reportagem outro dia precisando de um médico numa cidade do interior da Austrália. Uma cidade que ficava 3 horas distante de uma grande cidade. Você sabe que eu já pensei em ir para lá, né? Sério? É um lugar inusitado, assim, mas parece interessante. Pensar em sair do Brasil. É porque eles têm um programa lá que é tipo Mais Médicos aqui no Brasil. Então, como as pessoas não querem ir para o interior... mas aí são cidades que são realmente muito pequenas, são cidades que realmente não têm médicos. Então, essas cidades, eles atraem o médico para ir para lá, mas esse pode ser um tema nosso do próximo episódio. Deixa a sua mensagem para o médico que está lá hoje em Colatina e lá na região norte. Eu acho que assim, dá para fazer uma medicina de qualidade no interior, isso é fato. Acesso todos nós temos. Então, a internet está aí na palma da mão, dá para assistir uma aula de um serviço de excelência, seja do Brasil, de Nova York, da Europa, dá para a gente... De Harvard, que está na moda, né? Pois dá para a gente ir atrás. Em termos de estrutura, nós temos voz. Assim, médico tem voz e ainda no interior tem moral. Ainda tem moral no interior, tanto que algumas cidades os prefeitos são médicos. Então, cobrar do gestor.
ir atrás do gestor, do secretário de saúde, do prefeito. No interior é mais fácil ter acesso ao prefeito ou gestor do que na cidade grande. Então todo mundo conhece. O paciente Ele geralmente... vai tomar café na padaria do seu lado, né? E o paciente fala, doutor, eu conheço o prefeito, eu faço uma reunião... Quer que eu ajeite uma reunião? Então cobre melhorias, que é possível fazer uma medicina de qualidade sim no interior. Porque grande dificuldade, às vezes a grande dificuldade para o médico é estrutura e logística, às vezes. Porque às vezes, igual alguns exames, hoje, Vitória, a gente consegue já, alguns exames específicos que a gente tem que mandar para cá, que depende de ser coletado e encaminhado para o exame no mesmo dia, a gente consegue, mas houve épocas que era quem tinha que mandar para Rio de Janeiro. Então, né, lá no início desse século. e a dificuldade do interior, basicamente, eu acho que passa por logística e estrutura física, porque o conhecimento, ele está difundido. E o médico consegue se estruturar. E outra coisa, entra em contato com outros colegas. E temos bons profissionais lá. É difícil. Sempre que, né? Ver com quem já está, se aproximar com quem já está. Você não está sozinho. Um monte de equipes. Às vezes não é da mesma especialidade, mas unam-se, né? De especialidades diferentes, para fazer clínica, consultório, dividir despesa e ofertar serviços que tenham intercâmbio, né? Então, porque dá para trabalhar, dá para poder usar a imaginação, ouvir o paciente, qual é a demanda que o paciente tem. Porque, às vezes, o médico ele chega querendo mostrar que sabe e não enxerga a dor do paciente, que é o que o paciente precisa. Mas eu acho que isso é um pouco da pessoa jovem. Não posso nem falar que é do médico. O jovem, ele quer mostrar, né? Eu acho que a gente tem a questão da maturidade aqui. Queria agradecer, doutor Heitor, doutora Elane, por esse nosso primeiro papo. Nós vamos continuar no próximo episódio. E você que está assistindo aqui o nosso podcast pelo canal do YouTube ou pelo Spotify, lembre de deixar a sua curtida, comente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas para que possam assistir também e deixe seu comentário. Muito obrigada.